Tudo bem com vocês? Aqui nesse canal eu faço vídeo de notícias toda semana. Comecei fazendo notícias dos campeonatos, cada vez de um campeonato. Depois eu comecei a fazer as notícias dos times que eu torço, mas eu voltei a fazer novamente. Notícias dos campeonatos, dos times que são grandes de acordo com a federação daquele país. Não é minha opinião que eu falo que aquele time é grande ou aquele outro, mas é a federação. Os 11 campeonatos que eu acompanho, que eu sei as regras, eu sei como que funciona, né? Eu sei quais que a federação considera também. Tem alguns que eu não acho grande, mas a federação considera assim mesmo. Alguns países também que eu acho que tem mais que aqueles que a federação fala também. Eu já fiz esse vídeo de desabafo aí, de uns 5 minutos mais ou menos. Vai ficar nos 20 últimos segundos finais do card. Os times grandes nesses 11 campeonatos. Vai estar na descrição do vídeo, você vê lá depois. Também fiz um vídeo do short, como você assistiu os jogos do Messi de graça. Não é IPTV, não vou cobrar nada de você também. Não vai ser link pirata também. Sites assim, piratas, Futimax, sites não. É outra forma legalizada para você ver de graça. Sem ter que assinar a Apple TV também. É de graça. Dessa forma você dá para ver o campeonato colombiano, alemão da terceira divisão e também para os Estados Unidos da primeira e segunda divisão também. Você vai ver, sem pagar nenhum centavo, tá bom? Um short, rapidinho você vê. Fica na descrição ou no card também. No card não, na tela final, perdão. Faltando 20 segundos para o vídeo acabar. Hoje vai ser notícia dos times da Itália, dos principais times da Itália. As federações falam que são grandes. A gente vai começar falando primeiro pela Lazio, né? Pra gente falar com quem que a Lazio joga, mas primeiro eu vou ler a única notícia da Lazio que tem hoje. O mercado de transferência da Lazio está sendo considerado uma possível troca de mercadorias com o Torino. O mercado de transferência está bloqueado ou livre? Uma pergunta, né? A Lazio aguarda o veredito da comissão. As próximas horas serão cruciais para entender que tipo de mercado de transferências a Lazio poderá realizar em janeiro. O clube aguarda a decisão da nova comissão. Determinará se os biancocelesti cumprirão o índice de custo de mão de obra, LCI expandido, limitado a 80%, que deverá cair para 70% neste verão. Se o clube cumprir os limites, poderá operar livremente. Caso contrário, ficará restrito ao mercado de saldo zero. De qualquer forma, algumas vendas serão inevitáveis. Será necessária liquidez para compensar a falta de receita da UEFA nos últimos balanços semestrais e garantir margem de manobra. Sarri pede esforços, Ilic, não sei pronunciar, Insigne e Fagioli são opções. Uma troca com o Torino está sendo considerada. Maurizio Sarri terá poder de veto sobre as transferências, mas precisa de reforços para fortalecer o elenco para o segundo turno da temporada. 3 nomes estão na mesa: Ivan Ilic, Lorenzo Insigne e Niccolò Fagioli. Este último especulado como um possível reforço da Lazio pela Rádio Laziale, segundo o jornal 2 Mensageiro, o clube considera uma jornada estratégica para garantir o meia sérvio. Uma troca com o Torino que enviaria Tijani e Noslin para Baroni e Ilic para Formella. A solução permitiria a Lazio evitar um investimento caro, recuperar o fator do valor investido no holandês, ou até mesmo gerar lucro, e ao mesmo tempo fornecer a Sarri o perfil ideal para reforçar o meio-campo. Pessoal, essa era a única notícia da Lazio. Na verdade, eu achei outra aqui também. Não tinha reparado. Vou ler essa outra. Depois eu falo com quem que a Lazio joga no final de semana. Guendouzi, onde está a Lazio após o interesse do Sunderland e a demissão de Lebris? Guendouzi está a Lazio após o interesse do Sunderland e a demissão de Lebris. O técnico do Sunderland, Regi Lebris, tem um ótimo relacionamento com o meio-campista da Lazio, Matteo Guendouzi. Mas os Black Cats enfrentam uma difícil tarefa para convencer os biancocelesti a vender o francês em janeiro, relata Alfredo Pedula, especialista em futebol italiano. Então, entende-se que Lebris perdeu ao Sunderland para fazer uma abordagem para Guendouzi durante a janela de transferências de verão. Nottingham da Inglaterra falou o seguinte: Regis Lebris, gerente do Sunderland, inspeciona o campo antes da partida da Premier League entre Nottingham Forest e Sunderland
no City Ground em 27 de setembro de 2025, em Nottingham, Inglaterra. Havia pouco espaço de manobra há alguns meses, em grande parte por causa da lenta janela de transferência da Lazio. Lebres falou em entrevista coletiva na quinta-feira, admitindo que ainda está interessado em um possível acordo para Guendouzi. É muito cedo para falar sobre a próxima janela de transferência. Já temos contatos com alguns jogadores. Matteo é um deles, porque trabalhei com ele no Oriente. Admitiu. Ainda estamos em contato, mas no momento nada está acontecendo. É muito cedo. Temos um meio campo forte e veremos. Guendouzi permaneceu em Roma para jogar sob o comando de Maurício Sarri. Embora não tenha se destacado na Série A nesta temporada, ele é uma peça fundamental no meio campo da Lazio. Matteo Guendouzi, da Lazio, compete pela bola com Jonathan David durante a partida da Série A entre Lazio e Juventus, em Roma. Estádio Olímpico em 26 de outubro de 2025, em Roma, na Itália. O Sunderland é um clube rico, com a maioria da Premier League. Um preço de 30 milhões de euros para Guendouzi não seria desanimador. Mas a Lazio ainda precisa de um médio. A venda de Guendouzi enfraqueceria ainda mais no time. Não vê nenhuma novidade desde janeiro. Uma temporada que parece estar retrocedendo para os Biancos Celestes. Os torcedores organizaram um protesto no domingo após a janela de transferências, sem intercorrências e um aparente recorde mundial de novas lesões. Pessoal, a Lazio joga nesse domingo agora contra o Lecce, às 14 horas no horário de Brasília. Dia 23 do 11, né? Não sei se tem alguma transmissão no Brasil ou não. Vou procurar aqui ver se eu encontro, porque eu já vou para o próximo time. De acordo com o Unifootball, vai ser transmitido apenas no Disney+. Eu imaginei mesmo. Seu Deus te abençoe desde Dan até Budapeste. Seu Deus não guardar a guarnição, nem vão se guardam. Vamos falar da Fiorentina, né? Da Viola. Tô tocando a minha viola aqui. A Fiorentina versus Juventus. É a única notícia, né? Que os dois vão se cruzar, né? As notícias também vai servir para Juventus. Mas porém, a Juventus vai ser a última a ser falada, vai ter mais notícias para ela. A única que tinha para Viola é essa, né? Vai servir para as duas. Fiorentina versus Juventus. Retrospecto, escalações e onde assistir. Fiorentina e Juventus medem forças no sábado, amanhã, né? Em partida a contar para o Campeonato Italiano. A partida será transmitida ao vivo às 14 horas, no horário do Brasil, no canal Cazé TV. A Fiorentina tem 5 pontos e está na 20ª posição na tabela. Em seu último jogo, a equipe de Friends empatou por 2-2 contra o Genoa. Não sabia que a Fiorentina estava tão ruim assim, não. Italiano. A tabela mostrou o Juventus na 6ª colocação, com 19 pontos. O time técnico Luciano Spalletti empatou por 0-0 com o Torino, o clássico no campeonato italiano, no encontro anterior. A última vez que o clube se enfrentaram, a Fiorentina saiu por vitória por 3-0. Vamos ver aqui também, né, os desfalques. A Fiorentina, Liod Kelly, Arkadiusz Milik. Liod Kelly está com lesão nas costas e Arkadiusz Milik, lesão desconhecida. Últimos titulares. Fiorentina contra o Genoa, né, que foi o último jogo. Dia 11/9. David De Gea. Não sabia que o De Gea estava na Fiorentina, que agora ele jogou no Manchester United, né? Não sabia. Dodô. Pablo Mari. Marin Pongracic. Luca Ranieri. Niccolò Fortini. Simonson. Hans Nicolucci. Rolando Mandragora. Roberto Piccoli. Albert Gudmundsson. A Juventus também vai encarar o Torino, né? Vamos ver a escalação contra o Torino. Falei errado, vai pegar a Juventus, né? Falei errado, a Juventus vai pegar a Fiorentina. Vamos ver a última escalação contra o Torino, como foi. O goleiro Michele Di Gregorio, Pierre Calulu, Daniele Rugani, Theon Compi-Mainers, Weston McKennie tem muitos anos, tá lá, né? Turan, Manuel Locatelli, Andrea Cambiasso também tem muito tempo, tá lá. Francisco Conceição, Vlahovic, não sei se assim pronuncia, e Yildiz. Não sei pronunciar esses nomes, tá bom?
estatísticas no campeonato italiano, né? Vamos ver. As estatísticas, na verdade, são do ano passado. No ano passado, as duas equipes se jogaram 2 vezes, 5 vezes. Provavelmente na Copa da Itália também, em outras ocasiões, né? Eles se cruzaram 5 vezes. A frente não teve nenhuma vitória, todas foram para Juventus. Na temporada passada. Acho que tá errado esse aqui, nesses 5 jogos. Acho que eles não jogaram isso tudo, não. Mas enfim. Essa é a notícia da Viola de hoje. Vamos falar do Napoli agora. Vamos falar primeiro a notícia do Napoli, né? Sem química, o desejo de vencer. Como Antônio Conte e Napoli entraram em caos, meses após conquistar o campeonato italiano. Em certo momento durante a pausa internacional, parecia que tanto Napoli quanto Atalanta teriam novos técnicos para o encontro deste fim de semana entre as duas equipes. No entanto, enquanto a Atalanta inevitavelmente demitiu Ivan Juric no dia seguinte, a chocante derrota por 3-0 em casa para o Sassuolo, Antônio Conte continuou no comando dos Partenopei, o que é na verdade algo surpreendente. Conte pode ter levado o Napoli ao seu 4º título da Série A após apenas 6 meses. Nosso relacionamento com os jogadores parece estar ainda pior do que os resultados neste momento. Com o técnico comparando sua equipe a um cadáver após exibir 0 sinais de vida em sua última derrota em Bolonha. Então, o que está acontecendo com os campeões italianos? Uma pergunta. Será que Conte realmente perdeu o controle do vestiário? Outra pergunta. Ou ele simplesmente tentando provocar uma reação do seu time, que está rendendo abaixo do esperado, ao lançar dúvidas sobre o seu futuro? Outra pergunta. Grande conhecimento do que o futebol realmente significa. Conte, obviamente, não é estranho à controvérsia. O treinador notoriamente explosivo tem repetidamente entrado em conflito com seus empregadores, e geralmente por ideias divergentes sobre o mercado de transferência. Seu lendário lamenta no Juventus de que você não pode comer em um restaurante de 100 milhões, não sei se é libras, com dinheiro que é na Itália, né? Com 10 no bolso. Tornou-se parte do léxico do futebol italiano, mesmo para os padrões de Conte, no entanto. Foi chocante ouvi-lo reclamar de uma falta de investimento, antes mesmo de ter assumido seu primeiro jogo como treinador do Napoli no ano passado. Nesse caso em particular, no entanto, Conte tinha algum motivo para reclamar, pois o mal administrado caso de Victor Osimhen atrasou os movimentos do clube no mercado por muito mais tempo do que deveria. O igualmente franco presidente do Napoli, Aurelio De Laurentiis, também reconheceu que o sucesso do Scudetto da última temporada foi ainda mais notável pelo fato de que Conte teve que lidar com a venda de Kvicha para a Stelia, por razões financeiras no meio do desafio pelo clube. Ele conseguiu, através de incidentes e lesões, se virar com o que tinha, usando não um, mas 4 ou 5 sistemas táticos diferentes. De Laurentiis entusiasmou no desfile do troféu em maio. Conte mostrou ao mundo inteiro que sistemas são inúteis e que tudo que você precisa é de um grande conhecimento do que o futebol realmente significa. Então, para ele que nos levou a conquistar o segundo Scudetto em 3 anos, peço um aplauso. Obrigado, obrigado e obrigado. Obrigado, muitíssimo obrigado. Obrigado. Houve erros. No entanto, no mesmo discurso em que De Laurentiis agradeceu Conte, ele também lhe desejou sucesso contínuo em sua vida profissional, o que parecia confirmar os rumores de que o treinador já havia decidido se desligar dos Partenopei, após apenas uma temporada no comando, e retornar à Juventus. Conte insistiu o tempo todo, contudo, que não tomaria uma decisão sobre seu futuro até tivesse falado com De Laurentiis. E após conversas decisivas com o presidente, ele revelou que continuaria como treinador, porque o clube havia reconhecido que certos erros foram cometidos ao longo da campanha. Acho que todas estas estão cientes de que aconteceu em janeiro. Disse Conte a Sky Sports Italia em junho. Durante a temporada, algumas coisas não me deixaram realmente feliz. Novos jogadores chegaram apenas na última semana da janela. McTominay, Gilmore, Neres, Lukaku. Honestamente, não gostei disso. Mas acredito que fui bem ao aceitar a situação e não dar desculpas aos meus jogadores, sem mim mesmo.
Quando você assina um contrato, há honras e deveres. Mas quando falamos, eles admitiram que houve erros. Acontece, no entanto, no primeiro ano de casamento. Uma vez que fui tranquilizado sobre certas coisas, acordamos em continuar. Agora devemos defender o escudeto. 9 novos jogadores são demais. Felizmente, esse casamento em particular poderia muito facilmente acabar em divórcio. Mas não por causa de qualquer nova tensão sobre transferências entre a Ponte e o clube. O Napoli praticamente deu à Ponte tudo o que ele queria durante a janela de transferência, assinando com 8 jogadores com um custo combinado de aproximadamente 200 milhões. Não sei se é de euros, não sei qual é a moeda lá da Itália. Ao mesmo tempo em que fez do agente livre Kevin De Bruyne o segundo maior salário depois de Lukaku. Pelos padrões da Série A, isso constitui uma enorme onda de gastos. Ainda assim, Conte usou o recrutamento do Napoli como desculpa para as performances inconsistentes de sua equipe até agora nesta temporada. No ano passado, ganhamos um campeonato onde os jogadores se esforçavam ao limite. Tivemos união em todos os sentidos. Conte disse ao Sky após uma chocante derrota por 6-2 na Liga dos Campeões para o PSV em Eindhoven. Na minha opinião, 9 novos jogadores são demais. Abrimos janelas de transferência porque fomos obrigados a fazê-lo. Tentamos fortalecer o time, mas leva tempo e paciência. Fazer novos jogadores para o vestiário não é fácil. Os veteranos é o mesmo e aqueles do ano passado. Precisamos melhorar nosso jogo e encontrar a união novamente. E o Napoli vai encarar a Atalanta, né? Vamos ver a notícia completa. Retrospecto entre os dois, escalações e onde assistir. O título da notícia. Napoli e Atalanta defrontam-se no sábado em partida do Campeonato Italiano. A partida será transmitida ao vivo às 16h45 no canal Disney+. O Napoli tem 22 pontos e está na 4ª posição na tabela. No compromisso anterior, a equipe comandada por Antonio Conte perdeu por 2-0 contra o Bologna. A tabela mostra a Atalanta na 13ª colocação, com 13 pontos. No encontro anterior, a equipe de Bergamo perdeu por 3-0 para o Sassuolo, campeonato italiano. A última vez que os clubes se encontraram, o Napoli saiu com vitórias por 3-2. Desfalques do Napoli, né? Kevin De Bruyne, lesão muscular no músculo posterior da coxa. Alex Meret, fratura metatarsal. Billy Gilmour, fadiga muscular. Zambo Anguissa, distinção dos isquiotíbias. Romelu Lukaku, lesão nos isquiotibais. A Atalanta não tem nenhum desfalque. Os últimos titulares do Napoli contra o Bologna foram os seguintes: Vanja Milinkovic-Savic, Giovanni Di Lorenzo, Amir Rahmani, Alessandro Buongiorno, Miguel Gutierrez, Stanislav Lobotka, Scott McTominay, Zambo Anguissa, Matteo Politano, Homos Pongent, Elif Elmas. Atalanta, os últimos titulares. Contra o Sassuolo foi o último jogo dela. Carmen Carnesete, Auli Delanova, David Zapacosta, Odilon Kossounou, Zachary Onesh Ramarno, Lazar Smardistic, Mário Passabic, Ederson, Nikola Stovic, Demola Lokman. Esse Ederson não é aquele do Manchester City que vai estar no Fenerbahçe, não, é outro. Saiba que treinadores. Antonio Conte enfrentou Rafael Palladino em 2 ocasiões, registrando apenas vitórias. Rafael Palladino enfrentou o Napoli em 5 ocasiões, registrando 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Antonio Conte enfrentou o Atalanta em 14 ocasiões, registrando 10 vitórias, 3 empates e 1 derrota. As equipes, fora de casa. A Atalanta tem atualmente 1 derrota nos últimos 5 jogos. A Atalanta tem atualmente 2 derrotas nos últimos 11 jogos. A Atalanta tem atualmente 1 vitória nos últimos 8 jogos. Em casa, o Napoli vem de 2 jogos consecutivos sem vencer. Em casa, o Napoli vem de 7 jogos consecutivos sem perder. O Napoli tem atualmente 1 derrota nos últimos 5 jogos. O Napoli vem de 3 jogos consecutivos sem vencer. Confrontos. Napoli e Atalanta já se enfrentaram 122 vezes. O Napoli tendo vantagem, 53 vitórias contra 35 vitórias da Atalanta. No estádio Diego Armando Maradona, o Napoli tem vantagens nos duelos contra a Atalanta.
38 vitórias em 62 jogos. A Atalanta tem 11 vitórias. A Liga Italiana foram realizados 108 jogos entre as duas equipes. 49 vitórias do Napoli, 28 empates e 31 vitórias da Atalanta. Essa temporada, né, entre Napoli e Atalanta, teve 15 jogos. O Napoli ganhou 8, empatou 12 e perdeu 5. Já a Atalanta tem 4 vitórias, 8 empates e 3 derrotas. E pessoal, agora vamos falar da Roma, né? A gente falou da Lazio, falou da Atalanta, falou da Fiorentina. Agora é a vez da Roma. Tem só uma notícia que é contra o Cremonese que vai enfrentar, né? Cremonese versus Roma. Retrospecto, escalações e onde assistir. Cremonese recebe a Roma no domingo para o Campeonato Italiano. A partida será transmitida ao vivo às 11 horas no canal Disney+. Atualmente na 11ª posição, o Cremonese soma 14 pontos na competição. No seu último jogo, a equipe de Cremona perdeu por 1-0 contra o Pisa, campeonato italiano deste ano. A tabela mostra a Roma na segunda colocação, com 24 pontos. A equipe de Roma venceu por 2-0 contra o Udinese, no encontro anterior. O último confronto entre as duas equipes terminou com Roma vencendo por 2-1. Os desfalques no Cremonese: Michele Colo-Colo, cirurgia. Alberto Grassi, lesão desconhecida. Giuseppe Pezzella, contusão no pé. Alessio Zerbin, lesão desconhecida. Contra da Roma: Angelino, né? Artem Dojbic, extensão dos isquiotibais. Evan Ferguson, contorse no tornozelo. Os últimos titulares: o Cremonese contra o Pisa, né? Foi Emil Albeiro, Filippo Terraciano, Fede Baschirotto, Matteo Bianchetti, Jari Van de Pucci, Tommaso Barbieri, Martin Paiero, Marren Bondo, Mika Faye, Jamie Vardy, Franco Vasquez. Roma contra o Udinese. Os titulares foram Mili Svilar, Gianluca Mancini, Evan Nidica, Mario Hermoso, Zeki Selic, Manu Koné, Brian Cristante, Wesley, Matias Souli, Artem Dovbyk, Lorenzo Pellegrini. Saiba, Davi Nicola enfrentou Gianpiero Gasperini em 11 ocasiões, registrando 4 empates e 7 derrotas. Gianpiero Gasperini enfrentou o Cremonese em 5 ocasiões, registrando 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. David Nicola enfrentou a Roma em 12 ocasiões, registrando 3 vitórias, 1 empate e 8 derrotas. Equipe está fora de casa. A Roma tem atualmente uma derrota nos últimos 7 jogos. A Roma tem atualmente uma derrota nos últimos 5 jogos. A Roma vem de 2 jogos consecutivos sem perder. A Roma vem de 2 vitórias consecutivas. Em casa, o Cremonese tem atualmente uma derrota nos últimos 6 jogos. Em casa, o Cremonese tem atualmente uma vitória nos últimos 6 jogos. Em casa, o Cremonese vem de 3 jogos consecutivos marcando gols. Em casa, o Cremonese vem de 3 jogos consecutivos sofrendo gols. Em casa, o Cremonese vem de 4 jogos consecutivos sem vencer. O Cremonese tem atualmente uma vitória nos últimos 9 jogos. O Cremonese vem de 2 jogos consecutivos sem vencer. O Cremonese vem de 2 derrotas consecutivas. Confrontos: Cremonese e Roma já se enfrentaram 18 vezes, com a Roma tendo vantagem, 12 vitórias contra 4 vitórias do Cremonese. No Giovannini, a Roma tem vantagem nos duelos contra o Cremonese, 5 vitórias em 8 jogos. O Cremonese soma 12 vitórias. Na Liga Italiana foram realizados 16 jogos entre as duas equipes, com 3 vitórias do Cremonese, 2 empates e 11 vitórias da Roma. É isso, né? Notícia da Roma de hoje, né? Agora a gente vai falar da Internazionale de Milão. Tem 2 notícias da Internazionale só. Uma é que a Inter de Milão abre conversa por Giovanni, ex-Corinthians. Disputa esquenta com rivais italianos. O atacante do Hellas Verona vira alvo prioritário da Inter, que tenta acelerar tratativas diante do forte interesse de rivais. Vou ler ela completa aqui, tá bom?
O Inter de Milão iniciou conversas formais para contratar Giovanni, ex-Corinthians, atualmente no Hellas Verona, em movimento que pode marcar uma das negociações mais altas envolvendo um brasileiro na próxima janela europeia. Os valores discutidos variam entre 20 e 30 milhões de euros, cifra que pode alcançar cerca de 135 milhões de reais. O clube italiano tenta avançar rápido antes que a concorrência ganhe força. A diretoria nerazzurri vê Giovanni como peça estratégica para 2026, especialmente após o pedido direto do Christian Chivu, impressionado com o desempenho do atacante do confronto recente entre Verona e Inter. O treinador destacou internamente que o brasileiro reúne características difíceis de encontrar no mercado local. Isso ajudou a acelerar as conversas com o staff do jogador. A negociação já dura cerca de uma semana. Evolui a ponto de colocar o nome de Giovanni entre as prioridades do clube para a janela de janeiro. A Inter teme que a concorrência interna da Série A torne o processo meio difícil, e por isso tenta construir um acordo inicial com as partes envolvidas, antes mesmo do início oficial da janela. Disputa forte na Série A. Além da Inter, Milan e Napoli surgem como fortes concorrentes. Já demonstraram interesse em abrir conversas com o Hellas Verona. Os dois clubes têm poder financeiro compatível com a operação e veem Giovanni como uma oportunidade no mercado, principalmente pelo fato de ele ter chegado de graça ao Verona, após deixar o Corinthians ao final do contrato. Significa margem pelo grande lucro futuro. Outro clube que monitora a situação é o Vila Real da Espanha. Embora com menor capacidade financeira para disputar em igualdade com os italianos, a presença do time espanhol mostra como o mercado europeu observa de perto o crescimento do atacante de 21 anos. O início na Série A aumentou a exposição de Giovanni e o colocou no radar de diferentes ligas. O Verona, por sua vez, sabe que dificilmente conseguirá segurar o jogador, se as propostas avançarem na casa dos 30 milhões de euros. Mesmo com o contrato até 2029, a chance de uma venda considerada histórica para os padrões do clube é vista como positiva, ainda que esportivamente representa perda significativa para a equipe. O plano da diretoria é ouvir todas as propostas antes de tomar uma decisão. Evolução no Verona. Giovanni soma 13 partidas pelo Hellas Verona. Chegou em julho e tem mostrado a evolução do futebol italiano. Apesar de ter apenas um gol, ele distribuiu 3 assistências e ganhou destaque pela capacidade de romper linhas, conduzir em velocidade e criar superioridade no ataque. O gol marcado justamente contra a Inter reforçou sua projeção na imprensa local. Internamente, o técnico do Verona vê Giovanni como uma peça em crescimento. Não gostaria de perdê-lo tão cedo. Porém, a possibilidade de negociações tão altas diretamente nas finanças do clube, a boa relação com o staff do jogador deve ajudar no processo, ainda que a negociação só aconteça mais perto da abertura da janela europeia. Enquanto isso, o nome do atacante volta a movimentar conversas no Brasil, especialmente entre torcedores do Corinthians. Mesmo saindo sem impulso, muitos observam como uma boa fase e a chance de transferência milionária. Reacende debates sobre oportunidades perdidas e planejamento recente do clube. O desfecho deve ocorrer até o fim de janeiro de 2026. Pessoal, o Milan vai encarar a Juventus, vai ter uma notícia sobre isso. Não, perdão, vai encarar a Internazionale. Então essa é outra notícia que serve para a Inter também. Agora vamos falar do Milan também. Royal lembra pouca aceitação no Milan. Falava-se mais de mim do que do Cristiano Ronaldo. Hoje feliz por defender o Flamengo, lateral direito Emerson Royal, afirmou o jornal italiano Gazzetta dello Sport, que não sente saudades da Itália. Hoje feliz por defender o Flamengo, lateral direito Emerson Royal, afirmou ao jornalista italiano Gazzetta dello Sport. Não sente saudades no período em que vestiu outra camisa vermelha e preta, a do Milan. Até os 26 anos, contratado pelo Milan em agosto de 2024, não completou nenhum ano de Itália. Segundo ele, o início no clube foi marcado por muita pressão e exposição. Chega a Itália com uma sensação um tanto estranha desde o início. Desde o começo, cada vez que eu dizia ou fazia algo, falava mais de mim do que do Cristiano Ronaldo, mas de uma forma negativa. Senti que tinha que me esforçar o dobro para ser aceito, mesmo assim não era. Royal disputou 26 partidas pelo Milan. Não marcou gols e nem deu assistência. Questionado se sente falta da Itália, foi sincero. Não, sinceramente não.
É um país lindo, o Milan é um clube de ponta, mas nunca vou sentir essa nostalgia. Não é um motivo para eu sentir falta. Sinto falta da Espanha, onde fui muito feliz no Betis, e da Inglaterra também, da Itália não. Convidado a dar um conselho à torcida do Milan, Rael disse que um pouco mais de paciência na relação com os jogadores seria mais interessante, principalmente nos momentos de dificuldade. Eu diria que eu os entendo muito bem, eles pagam o ingresso, querem o melhor para o time, esperam que cada jogador sempre dê o seu melhor. Não tem nada contra isso, respeito totalmente. Mas às vezes era um pouco demais. Cada jogador do Milan me apoiar ajudaria o próprio Milan. Um jogador comete erros e a torcida permanece do lado, ela ajuda mesmo antes das coisas pararem muito. Não dá para estar 100% todos os dias. Há jogos em que tudo dá certo e outros em que não. É humano e é algo que precisa ser aceito. Em vez disso, muitas vezes me senti criticado excessivamente. Mesmo em momentos em que joguei muito bem em partidas importantes. Aí eu se vê bem no Flamengo e feliz, principalmente porque tenho o desejo de ser mais conhecido no Brasil, onde jogou por muito pouco tempo. Eu estou bem e finalmente feliz novamente. Voltar para cá depois de tantos anos foi especial. Estamos disputando duas competições importantes. Um dos motivos pelos quais decidi voltar foi para me tornar mais conhecido pelas pessoas no meu país, depois de ter passado tanto tempo no exterior. Uma sensação maravilhosa me sentir valorizado. Renovação, uma pergunta. O Milan toma decisão sobre o futuro de Luka Modric. Vamos ler essa também. O diretor do clube italiano iniciou conversa para discutir um possível prolongamento do vínculo. O meio-campista Luka Modric recebeu a proposta de renovação do Milan. Segundo informações do jornal italiano, o Corriere dello Sport, a diretoria do clube iniciou conversa para discutir um possível prolongamento do vínculo. E a decisão final deve depender do próprio atleta. A prioridade do jogador é buscar conquistas com a equipe rossoneira, disputar a Copa do Mundo pela Croácia, posteriormente definir o caminho para a próxima temporada. O clube italiano Modric tem atuado de forma contínua em 11 partidas do campeonato italiano, foi titular em todas, tomando 965 minutos em campo. 91% de acerto nos passes, um gol marcado e 2 assistências. A sequência reforma a importância do meio de 40 anos, um sistema adotado pelo técnico Massimiliano Allegri. A renovação de Luka Modric no Milan chega em meio à preparação para a Copa. A Croácia segurou a presença direta no Mundial 2026 após a vitória sobre as Ilhas Faroé por 3-1. Resultado que confirmou a classificação de uma rodada de antecedência. Modric, clube italiano, com a meta de conquistar títulos e disputar o torneio internacional. Modric deve jogar na sua quinta Copa do Mundo. O atleta estreou em 2026 na Alemanha, ficou fora em 2010, jogou em 2014, foi vice-campeão em 2018 na Rússia e terminou em terceiro lugar em 2022 no Catar. Essa temporada o meio croata optou por acertar com o Milan, em vez de ligas com nível competitivo inferior, buscando manter ritmo e chegar em condições físicas, técnicas e mentais. Outra notícia aqui, né? Jogadores do Milan mostram habilidade antes do derby della Madonnina. Tem um vídeo aqui, né? Mas eu não vou ler o vídeo não. Vou ler só uma notícia embaixo. Eu não tem como mostrar os vídeos para vocês também, porque são de direitos autorais também. Né? Os jogadores do Milan mostraram habilidade durante o treino de preparação para o derby della Madonnina, pela 12ª rodada do Campeonato Italiano. O duelo contra a Internazionale ocorrerá no domingo, dia 23, às 16h45 de Brasília, no San Siro, em Milão. Agora eu vou ler uma notícia que fala sobre esse confronto. Né? Vai ser a última, né? A gente vai falar só da Juventus depois. No Giuseppe Meazza, Inter vs Milan acontecerá no próximo domingo, 23, 16h45, horário do Brasil. Em um embate crucial para a Série A 2025-2026. Transmitido pela ESPN e pelo Disney+. Primeira, deixa eu ver aqui a notícia aqui. Inter vs Milan, favoritismo. A Inter é favorita nesse confronto. Embora o Milan esteja vivendo um bom momento na temporada, a Inter tem um dos melhores elencos do país.
é atual líder da competição e nesta rodada da Série A joga como mandante, onde é sempre muito forte e principalmente conquista boa parte de seus estados positivos. Inter vs Milão, onde assistiu informações da partida. Onde assistir, já falei, né? Vamos ver, desempenho recente das equipes. Inter atualmente vive um grande momento na temporada e na competição, com muitos resultados positivos em seu retrospecto recente. Aliás, nos últimos 5 partidas da equipe foram 4 vitórias e 1 derrota. O Milan atualmente vive uma fase de instabilidade na temporada e na competição, com muita oscilação em seus resultados recentes. Aliás, nos últimos 5 partidas da equipe foram 3 empates e 2 vitórias. O Inter versus Milan retrospecto dos confrontos. A história das equipes é muito equilibrada. Até aqui entre as equipes foram 228 jogos, sendo 85 vitórias da Inter, 69 empates e 64 vitórias do Milan. Em relação aos gols marcados, há muito equilíbrio também, sendo 311 gols para a Inter e 295 para o Milan. Perguntas frequentes. Quais são os melhores outras coisas, né? Então é isso, né, pessoal? Vamos falar agora da Juventus para a gente encerrar. Vamos para a primeira notícia da Juventus, então, né? Mas bênçãos o Senhor tem declarado no nosso incrível desânimo. Juventus levanta 98 milhões de euros com venda de ações para reduzir dívidas. O clube listado em Milão vendeu 37,9 milhões de novas ações, o equivalente a cerca de 9,1% do capital da empresa. A Esor, da família italiana. Agnelli, proprietário majoritário do time, participou do aumento de capital lá do segundo acionista. Bloomberg, a Juventus Futebol Clube, da Itália, levantou 97,8 milhões de euros em uma venda de ações com o objetivo de reduzir a dívida e apoiar o plano estratégico da empresa. O clube listado em Milão vendeu 37,9 milhões de novas ações, o equivalente a cerca de 9,1% do capital da empresa. Informou em um comunicado as ações da Juventus caíram até 9,7% na manhã de sexta-feira, antes de se recuperarem parcialmente e serem negociados perto do preço de oferta de 2,58 milhões de euros. A Esor, da família italiana, Agnelli, proprietária majoritária da Juventus, participou do aumento de capital lá do segundo acionista. A Tether Investimentos. Houve demanda suficiente dos investidores para cobrir a transação logo após seu lançamento, segundo os termos. Os recursos obtidos com a venda ajudaram o clube a reduzir gradualmente a dívida, aumentar sua marca internacional e manter a máxima competitividade esportiva em nível internacional, de acordo com os termos. A Unicredit Bank atuou como coordenador global e único agente financeiro. A Juventus continua sendo um dos ativos de maior visibilidade do Império Agnelli. Mesmo depois de turbulências na governança e pressões legais, a família manteve um controle rígido do clube, tratando-o como um carro-chefe cultural, uma extensão estratégica do portfólio Exor, 36 bilhões de euros da família, que inclui Ferrari, Stellantis e Techonomics. No início deste ano, a empresa de criptografia Tether adquiriu uma participação de 11,5% na Juventus, para se tornar a segunda maior acionista do clube de futebol. A notícia chegou ao fim, né? Vamos para a próxima notícia, então, né? Eu vou ler aqui com vocês, tá bom? Vendrans Comitrui é a mais recente produção original do Juventus Creator Lab, que acompanha a extraordinária jornada de 3 torcedores chineses da Juventus, vencedores do Gatenden Program, competição promovida pelo parceiro da Juventus, Ganten, para dar aos torcedores bianconeri a chance de vivenciar de perto o mundo da Juventus em Turim. O personagem principal é Chao Chao, jornalista esportivo e criador de conteúdo, que combina sua paixão pelo futebol com a tradição ao decorar camisetas com motivos florais chineses. Xiao Liang é um estudante universitário enérgico que joga futebol nas horas vagas. Han
torcedor da Juventus de 25 anos e presidente do fã-clube oficial da Juventus em Dinan, realizou seu sonho de ser porta-bandeira oficial do clube durante o pré-jogo do derby da Itália. A produção levará você a uma viagem para mergulhar no mundo da Juventus e em tudo que gira em torno de uma grande partida, vista pelos olhos de quem torce pela Juventus, a milhares de quilômetros de distância. A jornada começa com check-in e emoção no hotel e continua com o almoço de boas-vindas com Giorgio Chiellini e Andrea Barzagli. A partir daí, eles entraram em campo, onde o trio teve uma experiência única jogando ao lado de Barzagli e alguns jogadores do time principal, antes de tentarem criar conteúdo no Juventus Creator Lab. No final, no dia Juve Inter, o ambiente é eletrizante e os torcedores mal conseguem acreditar no que vem. Uma partida acirrada que termina em explosão de alegria. Autógrafos pós-jogo com os jogadores, risadas, fogos de artifício e sonhos realizados. Uma experiência única onde, como o título sugere, os sonhos se tornam realidade. Agora, pessoal, a Juventus também vai encarar a Fiorentina, né? Às 14 horas da manhã, no sábado. Eu já falei onde assistir, já falei essa notícia também, né? Que era muita notícia que tinha da Fiorentina, que também serviu para a Juventus, né? Essas únicas outras duas notícias que tinha para a Juventus, né? Então, dito isso, o vídeo está encerrado, então. O Senhor é nosso bom pastor, não vamos faltar. É isso, né? Espero vocês no próximo vídeo desse canal. Desligar o doador daqueles que temem e buscam são chamados segundo o propósito. Você vai vencer, você vai avançar. Como a palmeira e o cedro no Líbano, você vai avançar. Incríveis, amém.